Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma noite, de sexta-feira nós nos encontramos aqui para a nossa atividade de estudos, essa live, Vivência Xavier, e contando hoje com a presença do nosso companheiro Nereu, que vem liberado com tamanha boa vontade, dedicação e empenho, nosso companheiro Alain, e os nossos amigos que estão conosco aqui, reunidos fisicamente, e também os nossos benfeitores amigos desencarnados, que nos auxiliarão, nos inspirarão, nos orientarão por rumo de nossas atividades. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos reunidos nessa noite, Senhor, em nosso nome, em nome de Deus, nosso Pai, no carinho e a bondade e assistência benéfica de nossos benfeitores amigos, que possamos compreendermos as lições que nos serão passadas nessa noite, as informações, refletirmos em torno das leituras, dos comentários, das informações edificantes, contando sempre com a assistência benéfica da espiritualidade amiga. Que assim seja, Senhor Jesus, esta noite em nosso nome e em nome de Deus, nosso Pai. Muito bem, nós vamos então ao nosso... seguindo o nosso roteiro, da Revista Espírita. Essa noite nós vamos ver variedades de espíritas. Esse é o tema da noite que nós temos, da Revista Espírita, dezembro de 1861, organização do Espiritismo ainda, falando para nós da organização. Para não fazermos confusão, às vezes uma falsa entendimento distorcido, esse título, variedade de espíritas, e não variedade de espíritos. Aquela escala ou classificação que Kardec organizou também para nós no Livro dos Médiuns. Os espíritos também passaram para nós, e Kardec também organizou muito bem no Livro dos Espíritos, aquela escala de espíritos. Mas aqui é mais Kardec colocando para nós a condição, a situação, o comportamento, a maneira de agir de cada espírita, ou a maneira como nós vamos categorizar, não julgando, nem condenando, nem repreendendo, nada disso, mas para que a gente possa observar e ter um comportamento mais consciente. Aí cabe a cada um de nós, dentro das nossas condições, esse trabalho, em primeiro lugar, em nosso benefício, e não falando numa condição egoísta, trazendo essa particularidade mais simples, que é um trabalho de crescimento, de desenvolvimento moral. Então é por isso que é um benefício em primeiro lugar a nós. Então, observando e vendo a maneira de agir, o comportamento, analisando a atitude, tirando dessas situações que a vida nos apresenta, uma casa espírita nos proporciona, uma atividade espírita proporciona, a gente tira as lições mais benéficas possíveis para a nossa caminhada e, consequentemente, auxiliamos também uns aos outros. Então, Kardec começa falando para nós aqui, e hoje nós não vamos ficar muito exclusivo na palavra, não, até porque a gente tem companheiros que viajaram, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, mesmo. Então, Kardec começa falando aqui para nós, fazendo já uma citação do Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no item 28, traçamos o caráter das principais variedades de espíritas, sendo tal distinção importante para o assunto que nos ocupa, julgamos dever lembrá-lo. Então ele faz essa distinção de variedades de espíritos. A gente fala da alegria, da satisfação que a gente tem de ter o Nereu aqui conosco, justamente porque é uma pessoa que vem de um centro, não falando de um centro espírita, mas de um centro de atividades espíritas, no caso, imensamente maior do que o nosso, pelo número de espíritas com quem ele trata, com quem ele lida. Então traz para nós essa experiência, traz para nós o seu conhecimento, essas relações que ele tem de lá, da cidade de Uberaba, as inúmeras casas na qual ele tem contato. Não falamos aqui para endeusar, não é isso, mas uma vez mais reforçando a questão do aprendizado, da oportunidade, traz para nós a sua experiência. Nós estamos em uma cidade que consta de 4 casas, 5 casas espíritas com atividades,
mais frequentes, enquanto que o nosso companheiro vem de Uberaba, que passa do número de 100 casas espíritas. Então, olha a diferença, né, quanto é gritante. Então a gente vai, claro, se valer bastante desse benefício nessa noite aqui. Então Kardec já fez esse apontamento no livro dos médiuns, das variedades espíritas. Primeiro, boa noite ao Alan, ao Bruno, aos presentes que estão acompanhando os estudos de hoje, a quem está acompanhando na rede social. Boa noite para quem está online e bom dia, boa tarde para quem vai ver outro dia, né? E fica gravado, que bom que vocês estão usando a oportunidade da tecnologia para registrar a oportunidade das pessoas acompanhar os estudos. E antes da gente entrar nessa parte da Revista Espírita, é muito bom a gente ver a doutrina espírita ser estudada, ser buscada pelas pessoas através do estudo, né? E não só Uberaba, mas a nossa região tem muitas casas espíritas, muitas pessoas buscando. E aqui mesmo, esse trabalho que vocês estão acompanhando o estudo semanalmente, a gente tem a oportunidade de ter alguém que deixou um projeto para nós estudar. O projeto de 1868, que Kardec coloca lá no Obras Póstumas, e que o Brás registrou, né, essa proposta de estudos. Ele compartilhou conosco também, acredito que compartilhou com quem ele pôde esse projeto. E que bom que o Centro Espírita Vicente de Paula está aproveitando esse projeto para estudar Kardec. Então esse projeto Vivência Kardec Chico Xavier é essa oportunidade de irmos na fonte, buscarmos um pouco dos estudos, dos conhecimentos, né? E olha o tanto que é interessante o Kardec com a Revista Espírita. Em 1861 tinha somente das obras básicas publicado o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Por isso que ele já começa a comentar aqui, destacando algo que ele tinha já colocado no Livro dos Médiuns, mas como a Revista Espírita servia para comunicar com os 4 cantos do mundo naquela época, né, Kardec traz esse estudo para fomentar esta curiosa observação. Eu falo curiosa porque assim, ele coloca também no Livro dos Médiuns a questão dos tipos de reuniões, e agora ele vai tratar das variedades de espíritas, que são aqueles que participam dessas reuniões. E interessante essa correlação, só um espírito com a envergadura de Kardec, para um tão pouco espaço de tempo de doutrina espírita, conseguir fazer essa observação. Que nós vamos ver aqui nessa parte do estudo da Revista Espírita, que nós citamos que o Brás colocou essa fonte para nós com as obras de Chico Xavier, para a gente integrar o estudo dessas observações de Kardec. E o Alan vai falar um pouco para nós, começar a falar desses tipos de espíritas, né? Essas variedades de espíritas que o Kardec destaca para nós observarmos. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo e também presencialmente. Boa noite, né, Júnior, Nereu. Confesso que hoje tenho muita responsabilidade, né, Júnior, porque costumava aprender com o nosso irmão Nereu, hoje estar ao lado dele é uma responsabilidade muito grande. Então, em conhecimento. Aqui Kardec começa falando para nós, isso pode-se pôr em primeira linha os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação
uma série de fatos mais ou menos curiosos. A filosofia e a moral são acessórios de que poucos se ocupam e cujo alcance não os preocupa. Chamamos-nos espíritas experimentadores. Antes da gente comentar um pouco, a gente também deve lembrar que aqui nessa lição que o Kardec coloca para nós do livro dos médiuns, também ele nos fala daqueles espíritas que, vamos lembrar, né, que todos nós que habitamos o planeta somos espíritos, né? Estamos aqui unicamente passageiramente para trabalhar a nossa reforma moral. E ele também cita aqueles espíritos que não conhecem a doutrina espírita, mas que de uma certa forma já seguem um pouco a linha de raciocínio da doutrina, ou seja, da verdade. Nessa parte aqui ele fala daquele também dos espíritas que muitas das vezes creem, dizem crer, mas não crer naquilo no que o Cristo veio passar para nós, né? Buscam mais em busca de outras coisas, como, por exemplo, as manifestações ou a cura, estão em procura, às vezes, de querer ouvir um guia, ou até mesmo de não interpretam corretamente, não trabalham dentro do que o Cristo, realmente a doutrina espírita, veio nos ensinar, veio nos trazer, né? Porque a doutrina é uma doutrina de libertação, né? E o Cristo nos disse, né, que é a luz, né, a luz divina, da qual nós devemos usufruir para trabalharmos, né, na nossa imperfeição. Bom, só fazer uma pontuaçãozinha rápida aqui. Os nossos amigos estão fazendo algumas ligações aqui dos equipamentos, e às vezes pode sair algum barulho, alguma coisa aí. Não é espírito, tá? Desencarnado não, é encarnado nessa organização. Essa luz que brilhou aqui não foi a do Nereu ainda, tá? O Alan fez esse apontamento aqui nessa leitura desse segundo item, né, da nossa relação de estudo, de roteiro. E o Nereu comentava a questão do trabalho de Kardec, que a gente observa, né, começa a enxergar a grandeza, né, vai compreendendo a grandeza de Allan Kardec, porque, como o Nereu lembrou, em 61, que é o ano do artigo que nós estamos vendo aqui, somente o Livro dos Espíritos, né, e o Livro dos Médiuns, dois trabalhos entregues à sociedade. Nascente ainda, e a gente vê a capacidade, não é, a grandeza moral de Allan Kardec, não para estabelecer um julgamento ou uma separação, não é isso, mas para categorizar ou colocar para nós essas variedades de espíritas. Apesar da força, né, que a gente observa sempre esse apontamento, essas colocações de Kardec, né, que a doutrina espírita já ganhava nesse princípio, né, o número de adeptos cada dia mais e mais crescendo, hoje nós vemos um número milhares de vezes maior do que nessa época, né? Então torna-se até mais fácil de observar, de analisar essa condição dessa variedade de espíritas. Essa primeira que ele coloca para nós aqui dos experimentadores é quase que o padrão ainda da nossa sociedade. Na vida íntima nós vivemos quase as experimentações. Haja visto a questão, por exemplo, do casamento, né? Não é o tema do nosso estudo, mas estamos falando dos experimentadores. A pessoa casa para experimentar, se não deu certo, sai. Se ingressa num trabalho com a intenção do experimento, se não der certo, sai. Na doutrina espírita também não seria diferente. Nas demais religiões também não é diferente. Pessoas vão, buscam, mais pela curiosidade, mais por algum fato que possa lhe chamar a atenção, mas não dão um passo além, não dão um passo adiante, conforme Kardec coloca aqui para nós nessa primeira condição, nessa variedade aqui, dos experimentadores. Não saem disso, né? Ou seja, chegam na casa, veem aquilo que lhes chama atenção,
mas às vezes o sentimento, principalmente o sentimento, o entendimento não está trabalhado para algo mais e muito maior e mais amplo que a doutrina espírita pode oferecer, muito mais brilhante até do que a doutrina espírita pode oferecer, do que esse campo de experimentações. Apesar da doutrina espírita, né, a sua organização pode-se dizer ter se iniciado através de um fato, né, ou de experiências, que eram a questão das mesas girantes, que chamou a atenção de Kardec, não pelo fato delas girarem, se moverem, mas sim pelo fato delas responderem. Então Kardec foi atrás disso, mas é claro. Então nós estamos hoje lidando com essa situação. É preciso ter cuidado com essas experimentações que Kardec coloca aqui, né? É preciso a gente que está mais trabalhando, digamos, mais intensamente ou com um pouco mais de empenho, com um pouco mais de constância na casa espírita, para não deixar também, nós nos deixarmos envolver por essa situação, né? Se a nossa casa tem essa atividade, se a nossa casa tem essas práticas, não é mesmo? Mas a gente não deixar se levar às vezes por esses interesses ainda maiores, por anseios maiores de experimentações. É preciso oferecer aquilo demais que a doutrina espírita proporciona, que é o esclarecimento. A gente vê, né, Júlio, que a questão de acreditar simplesmente na manifestação dos espíritos não deixa de já ser um ganho para a pessoa encarnada. Porque acreditando na manifestação dos espíritos, ela pode receber uma comunicação do ente querido, ela pode participar de uma reunião e receber uma orientação, mas se ela não se importar pela filosofia, pela moral que a doutrina nos oferece, será uma oportunidade pouco aproveitada com a encarnação, com a doutrina. Porque se nós não aproveitarmos a parte filosófica, onde nós poderemos observar a argumentação que Kardec nos trouxe através do próprio lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que é um livro de filosofia que o Kardec já coloca ali, já no início do livro, né? Ou seja, onde ele vai, através desse diálogo, fazendo pergunta e recebendo as respostas dos Espíritos, levando a questionamentos de raciocínios lógicos que vão fazendo com que isso nos demonstram a importância de conhecer a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, porque os espíritos vão nos trazer ensinamentos que até então não tínhamos, para sabermos realmente de onde nós estamos vindo, por que nós estamos aqui hoje, por que nós temos dificuldades, por que nós temos tribulações, por que nós estamos num mundo ainda de angústia, de sofrimentos. Entender tudo isso e saber que nós não estamos fadados para permanecer nisso, ou seja, a doutrina nos mostra que nós temos a oportunidade da evolução, a oportunidade do crescimento. E esse crescimento, essa evolução vai se dar muito mais no campo espiritual, que a moral que a doutrina nos mostra, principalmente a moral de Jesus, os seus ensinamentos, é que irá possibilitar o entendimento. Então, se nós ficarmos pensando então nessa variedade de espírito que fica simplesmente na parte experimental, olha o quanto eles estão perdendo a oportunidade. Se o nosso objetivo reencarnatório é a evolução, ficar como espírita experimentadores, pouca oportunidade de evolução teremos. Porque moralmente nós não vamos estar assimilando e nós não vamos estar, ao mesmo tempo, buscando a oportunidade de observarmos em nós a necessidade da nossa reforma íntima. A oportunidade que a doutrina nos mostra de conhecer os ensinos do Cristo, né? E a gente vai observar que quando o Kardec vai falar dos outros tipos de variedades de espíritos que ele observa, nós vamos ver o quanto esse outro tipo de espírita vai poder absorver um pouco mais. Você vai ler para nós, João? Vamos?
Vem a seguir os que veem no Espiritismo algo além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral dele decorrente, mas não a praticam. Extasiam-se ante as belas comunicações, como ante um sermão eloquente, que ouvem, mas não aproveitam. Essa é uma condição bastante delicada, né? Bastante complicada, porque às vezes podemos também nos tornar criaturas comprometedoras, né? Levando em conta a questão, os conceitos, né, com relação à religião, sempre se pergunta ou se questiona, né, diante de algum comportamento infeliz, negativo que a gente tenha, né? No caso nosso, fala, você não é espírita? Você não vai ao centro e você ainda faz isso, você ainda é assim? Nós, na condição de espírita, buscamos a primeira desculpa, né? Ou, para aliviar a consciência, a gente pensa, né? Se não fôssemos no centro, então o que nós não estaríamos fazendo, não é mesmo? Se nós não estudássemos doutrina espírita, o que é que nós não estaríamos fazendo, né? São as reflexões que nós fazemos. Então, sim, à medida em que buscamos na doutrina espírita, através de uma leitura constante, né? Tentando desenvolver a prática desse estudo, né? Que nós ainda não fazemos, porque segundo notícias, né, o Chico lia um trecho do Evangelho e refletia nele, uma frase às vezes do Evangelho, um ponto do Evangelho, e refletia nele por 15, 20 minutos, segundo o Chico, né? As notícias que nós ouvimos. Nós ainda fazemos leituras corridas, né? Apressadas às vezes. E não é incomum também ouvirmos às vezes de companheiros, né, durante uma atividade de estudos, falar, mas isso aqui é quase uma baboseira, não tem necessidade. Primeiro, porque nós temos dificuldade de entender, muitas dificuldades. É natural da nossa condição essa dificuldade de entendimento, mas se nós não buscarmos na prática, nós não vamos alcançar a perfeição, né? A prática nos leva à perfeição. A constância nos leva à perfeição, isso em tudo, na vida, no trabalho, também na doutrina espírita não é diferente. Então, em alguns momentos nós ficamos, às vezes, admirados, extasiados, como ele usa aqui a expressão, né, diante de alguma informação, alguma mensagem mais, que nos toque talvez com um pouco mais de profundidade, no entendimento, no sentimento. É muito comum isso. Só que é preciso dar ainda aquele passo adiante, no entendimento e na prática da lição. É esta a proposta, esse é o objetivo que cabe a nós. Muitos de nós espíritas nos encontramos ou nos posicionamos, ou às vezes experimentadores, ou muitas das vezes esses que simplesmente admiram, mas não aproveitamos. Como Nereu falou, não aproveitamos a oportunidade, né? Se hoje recebemos, se temos esses benefícios todos da tecnologia ao nosso dispor e nos valemos dela, né? Também precisamos nos dispor do benefício da informação, para caminhar, para progredir, para melhorar, né? Entender quais são as nossas necessidades, o que é que nós precisamos realmente modificar. Essas são os conceitos, os valores que as informações da doutrina espírita vai nos oferecendo dia a dia, né? Dia a dia. Esses são os espíritos, os espíritas imperfeitos, né, Alain? O que você... Tem mais um trechinho para ler dele, né? Tem. A influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Em nada mudam seus hábitos e não se privam de nenhum prazer. O avarento é sempre sovina. O orgulhoso sempre cheio de si. O invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima, e os bens deste mundo os arrastam na sua estima sobre os do futuro. São os espíritas imperfeitos. Kardec aqui, né, praticamente como que falando na nossa condição hoje, né, do como nós estamos. Porque também ele nos fala aqui no Evangelho, né, no capítulo 17, no item 4, né, sede perfeitos, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? Ao contrário do que ele trouxe aqui para nós, né, dos espíritas imperfeitos, né?
quando dentro da casa espírita, né, veem as informações que são passivas, acolhem ela dentro dos seus corações, refletem naquilo que estão ouvindo, né, e procuram no seu dia a dia pôr em prática tudo aquilo que estão aprendendo, né, vivenciam o espiritismo, né. Como Kardec também no livro dos médiuns, né, nos estudos anteriores a gente já havia comentado, né, que o espírita, quando ele fala dos espíritos, ele fala que o espírita, o verdadeiro espírita, ele tem que não só dizer que crê, mas tem que sentir, viver os ensinamentos, a moral do Cristo, né? Esse é o verdadeiro espírita, o espírita cristão, né? Aquele que pratica, né, os exemplos, todas as informações que são contidas passando, né? A gente lembra também a passagem lá no livro dos Espíritos, né, quando Santo Agostinho nos fala, né, do caráter, né, do homem de bem, né, que ele procura modificar e refletir nos seus atos, e procura ver se há alguma coisa errada em si, né, que há para ser mudado, né. Esses são os verdadeiros espíritas, que também vem falando logo aqui para nós, né. Comentar para nós? Então, espíritas imperfeitos é o que mais nós podemos dizer que nós podemos encontrar, porque nós estamos num mundo realmente de provas e expiações, onde nós estamos ainda mais próximo da partida do que da chegada, ou seja, nós temos muito a caminhar para evoluir espiritualmente, para progredir moralmente e intelectualmente. Então, para sermos espíritas na condição atual, nós vamos encontrar essa condição de espírito imperfeito, mas nós temos que fugir desta condição que o Kardec nos observa, que os espíritas imperfeitos são aqueles, né, que não procura nada daquilo que a doutrina oferece para realmente fazer a sua transformação moral, que você lembrou muito bem aí do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca quem que é o verdadeiro espírita, né? Então aquele que não faz nenhum esforço para domar a má inclinação, para fugir dos maus hábitos, dos maus costumes, ele não está enquadrando no verdadeiro espírita segundo a linha de raciocínio de Allan Kardec. E aí ele traz para nós raciocinar uma terceira variedade de espíritas, que são os espíritas cristãos. E ele classifica eles para nós como mais numerosos do que se pensa. Olha como também é curioso Kardec falar isso para nós, né? Das três variedades, quando ele vai falar dos espíritas cristãos, ele fala que são mais numerosos do que se pensa, num período de um curto espaço de tempo, né, de 1857 para 61, ou seja, durante 4 anos de doutrina espírita sendo divulgada, ele já falando que existiam um grande número de espíritas cristãos. Que bom que Kardec observou e falou isso, e acredito eu também que até os dias de hoje a gente encontra muitos espíritas cristãos que vêm se esforçando para domar suas más inclinações e para divulgar os ensinamentos de Jesus para a humanidade. E mais do que divulgar na palavra, mais do que divulgar a doutrina espírita, é vivenciar. Aí a gente sabe que são muitos, como Kardec coloca, para a gente também achar que não são só os missionários, mas são poucos com missões que vêm com a capacidade de viver e ter essa variedade espírita cristão nessa essência da sua máxima observada. Mas eles falam que eles, os espíritas cristãos, não se limitam a admirar a moral espírita, mas a praticam e a aceitam em todas as suas consequências. Ou seja,
não é só a parte da filosofia, do estudo, do conhecimento, do entendimento. Ele pega esse ensinamento moral e vê a necessidade de colocar em prática no comportamento com as pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, ele sabe que vivenciar esses ensinamentos é um benefício que ele mesmo vai ter em primeiro lugar e, inconsequentemente, oferecer esse benefício para aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque aquele que, observando essas leis de Deus, as leis que regem o universo, né, sabe da necessidade que nós temos de, observando esses ensinamentos da moral do Cristo, pegar lá o seu resumo de fazer ao próximo o que gostaríamos fosse feito. Então, consequentemente, enquadra nessa moral, nessa máxima de Jesus. Isso Kardec também coloca como esse nome para a gente entender que ser espírita verdadeiramente tem que ser cristão. Então, o verdadeiro cristão não necessariamente precisa ser espírita, mas o espírita verdadeiro tem que ser cristão, porque ele tem que viver a moral do Cristo. Porque nós sabemos que tem muitos cristãos que vivem e dão exemplo da moral de Jesus, dos seus ensinos, mas que não estão na doutrina, estão em outras religiões e até mesmo, às vezes nessa encarnação, não estão vivenciando dentro de uma religião. Não há um compromisso, né? Ele tem um compromisso íntimo com aquilo que ele já tem de aquiescência das encarnações anteriores e tem no seu íntimo a vontade de fazer o bem pelo bem, de receber o mal e fazer o bem também. Ou seja, ele tem no seu íntimo vivência que ele percebe que fazer o bem é algo que está natural nele, que faz dele um cristão, não necessariamente de ter, às vezes, regras, cobranças, temores, né? Mas assim como a doutrina espírita nos mostra, que você falou antes da questão da leveza, a doutrina espírita nos dá essa condição de entendimento e de buscar vivenciar. O Júnior, lê esse último trechinho aí que vai explicar melhor os espíritas cristãos. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar estes curtos instantes para avançar na via do progresso, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más inclinações. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção os afasta de todo mau pensamento. Em tudo a caridade é a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, conforme Nereu já havia fazido a observação desse último ponto que Kardec colocou. Sempre nós temos conversado, né, nos nossos estudos, nós temos observado isso, de que sempre a doutrina espírita vai, né, nos conduzir a essa necessidade do estudo, a importância do estudo, para tentar nos colocar em prática essa questão de observar, aprender a observar, né, que foi um apontamento sempre destacado pelos nossos amigos, nos orientando assim. As nossas dificuldades são tão grandes, mas o nosso sentimento ainda é tão rasteiro, né, tão limitado ainda, com relação a tudo que a doutrina espírita nos mostra, do grande, né, da vida. Todos nós ainda temos essa ideia, ou criamos essa ideia de já algum crescimento ou um progresso que nós ainda não atingimos. É muito comum nós ouvirmos a pessoa falar: eu sei, eu entendo, eu sou muito equilibrado. É muito nosso ainda esses apontamentos. E nós vemos os verdadeiros espíritas cristãos, ou os grandes cristãos da nossa sociedade, da história da humanidade, né?
eles sempre se colocam numa condição ainda muito atrasada quase, né? A gente vê o Chico com as suas falas, os seus apontamentos de dificuldade que ele fala: tenho muitas dificuldades, tenho muito o que aprender, preciso trabalhar muito, se não for a assistência dos bons espíritos eu não seria nada, eu não conseguiria nada. Então a gente vê, né, essa firmeza com relação à humildade mesmo, essa convicção com relação à grandeza da vida, ao amor de Deus, que nós ainda não enxergamos, né? Por isso, não colocando numa condição de inferioridade, né, de negatividade, não é isso, de pessimismo, não é. A nossa condição moral, conforme André Luiz fala para nós, o Nereu falou, nós estamos ainda muito mais próximos do começo do que diante na caminhada. Estamos muito atrasados, muito. Isso que a doutrina mostra para nós, que nós temos aqui hoje, nós não conseguimos ainda perceber, nós não conseguimos apreender essas lições. Por isso, de estudar e refletir bastante. Refletir, né? Estabelecer esse contato com os espíritos amigos, de maneira mais direta. Estudando, eles nos auxiliarão no entendimento. Refletindo, nós vamos buscar colocar em prática, esforçando todos os dias. Porque se nós já temos um mínimo entendimento, uma mínima consciência de quando nós estamos agindo errado, é porque já sabemos que deve ser feito diferente. Mas nem por isso somos melhores, porque sabemos que deve ser feito diferente, porque sabemos que erramos. Não, é um trabalho constante. Da mesma maneira que todos os dias nós saímos de nossa casa para buscar o pão, nós também precisamos sair, né, das nossas dificuldades, dessa lama, né, que nós nos encontramos, para alcançar uma condição de limpeza espiritual, de valores morais. Essa é a proposta. O objetivo nosso é isso, né? Ele fala aqui, o Kardec coloca aqui nos apontamentos, que o espírita cristão, né, ele entende que essa vida na Terra, como Nereu falou, né, de um mundo de provas, de sofrimento, de angústia, é passageiro. Então tenta tirar todas as lições possíveis de uma existência. Então a gente vai lembrar, né, que o Cristo, né, veio trazer, né, os seus ensinamentos, a boa nova, né, nos deu todo o seu exemplo de como devemos agir, né, a conduta, né. Ele que semeou, né, a boa semente, né, agora como essa semente vai germinar, né, vai depender de cada um de nós, né. Vamos lembrar que ele mesmo nos disse, né, a cada um segundo as suas obras, né. Até no livro aqui de Respostas de Emmanuel mesmo nos fala com relação que a escolha é nossa, que pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo, desejo é a semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Então, como nós vamos levar a agir, qual é a categoria de espíritos que nós vamos querer determinar ser, vai depender de nós mesmos, do nosso trabalho, né? De como estamos agindo, né, dentro da doutrina espírita, como nossos irmãos comentou, né? E nós hoje estamos espíritas, né? Mas verdadeiramente aquele espírita cristão, né, vai depender, né, justamente como o Manuel nos falou, né, da nossa conduta, né, do nosso esforço, né, de como agimos, né. Então, né, lembrando mais uma vez que esse estudo nosso está baseado na Revista Espírita de 1861 e Kardec falando das variedades de espíritas. É importante a gente ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, que aí já foi publicado em 1864, no mês de abril, então, portanto, o mês que vem, em abril, nós estamos comemorando 160 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E é esta obra, a terceira obra do Pentateuco, né, kardeciano, é que nós vamos encontrar toda
a explicação da moral do ensinamento de Jesus, porque Kardec trata nela, nesta obra, a oportunidade de nós conhecermos melhor Jesus. Então ele, na sua essência, traz anotações do Evangelho, dos evangelistas que teceram o comentário das palavras de Jesus, e depois Kardec comenta para nós, para que nós venhamos a compreender aquelas palavras de Jesus na visão que a doutrina espírita nos mostra. E enriquece cada capítulo com mensagens que os espíritos ofereceram, né? As instruções dos espíritos que ele colocou sobre os temas propostos. E o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo traz o título de Sede Perfeitos, que é uma palavra de Jesus, né? Um chamamento também oportuno para a gente ver, né? Que Jesus chamou-nos à responsabilidade de sermos perfeitos como o Pai Celestial o é. Ou seja, ele estava dizendo para nós que nós temos uma infinidade de possibilidades de evolução, de crescimentos. Nós precisamos buscar a perfeição e nós precisamos de entender e compreender a nossa pequenez, a nossa dificuldade, para que nós venhamos a caminhar e dar um passo de cada vez na busca dessa perfeição. E o item 4, que ele intitulou Os Bons Espíritas, que até o Alan citou aqui antes um trecho, né, quando ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que busca realmente transformar-se moralmente, fazer a reforma íntima. Ele tece nesse item um desenvolvimento desse estudo que ele trouxe na Revista Espírita de 1861. Quando ele vai falar dos bons espíritos, ele fala também aqui da questão dos espíritas ainda imperfeitos e o que é realmente buscar ser um verdadeiro espírita. E nem na revista e nem aqui no Evangelho ele não fala de espírita perfeito. Não é verdade? Que bom a gente observar isso. E nós estamos em busca de espírita perfeito, porque nós queremos que a nossa casa espírita tenha alguém que vai comentar na maior perfeição os estudos. Nós queremos que a nossa casa espírita tenha alguém que vá participar de uma mediúnica sem nenhum deslize, agindo como médium ou como um doutrinador, assim como as obras nos mandam. Ele espera, muitas das vezes nós esperamos, né, que vamos encontrar espíritas que não tenha nenhuma imperfeição, que não vai nos contrariar, que não vai ter nenhum milindre, ou seja, que vai ser uma convivência, uma fraternidade o tempo todo. Não, Kardec não falou de espírita perfeito. Existem os espíritas experimentadores, os imperfeitos e os cristãos. E os cristãos são aqueles que buscam primeiro olhar em si, olhar para dentro de nós, para ver as nossas imperfeições e o que nós precisamos melhorar. E aprender a conviver com aqueles que estão chegando também como nós, na sede de buscar os ensinamentos de Jesus e se esforçar para vivenciar. Então, com esses ensinos que a doutrina nos mostra, nós vamos ver que essas variedades de espíritas que o Kardec destaca é para nós observarmos que nós precisamos muito ainda de compreender da necessidade do relacionamento com pessoas imperfeitas como nós somos. E aí a moral do Cristo vai ser muito útil para nós, porque nós vamos precisar aprender a praticar a caridade como nos ensinava Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos. E com todos que estão convivendo conosco na casa espírita também, indulgência com as imperfeições, com todos que estão chegando no movimento espírita, na nossa casa espírita, perdão às ofensas. Então, nós precisamos de compreender que essa caridade tem que ser feita dentro do nosso
cadinho do lar, mas também dentro das nossas casas espíritas, com as outras casas espíritas, com os espíritos que nós convivemos, porque os espíritas ainda são imperfeitos. Nós não podemos esperar perfeição nos nossos irmãos, porque nós também precisamos do perdão deles, porque somos imperfeitos também. E aí nós vamos aprender com o Pai Nosso, né? Quando Jesus fala, perdoai, assim como nós temos perdoado. Nós estamos perdoando? Então já é um ensinamento na oração. Olha, se você quer ser perdoado, aprenda a perdoar. Se você quer ser compreendido, aprenda a compreender. E é assim, é a lei de ação e reação. Se nós buscarmos a compreender essas variedades espíritas, nós vamos ser um pouco mais complacentes com os nossos irmãos espíritas e não vamos ficar criticando, denegrindo, dentro do movimento espírita, aqueles nossos irmãos que estão na caminhada e que muitas das vezes estão se esforçando e domando inclinações deles que nós não estamos observando, nós estamos focando naquilo que eles ainda estão errando, naquilo ainda que eles estão tendo dificuldade. E as nossas? Talvez nós estamos observando as facilidades, as dificuldades que eles estão tendo, porque às vezes posso pensar assim, não, isso eu dou conta, eu me saio bem. Mas e as outras dificuldades nossas, as nossas limitações? Nós estamos abrindo oportunidade para as outras pessoas verem e criticar e falar mal, denegrir. Então, quando os bons espíritos, agora os espíritos nos ensinam que nós precisamos de aprender a conviver uns com os outros, respeitando a cada um como são, não é uma receita para a gente só ficar achando bonito e permanecer como espíritas imperfeitos. Ou seja, a gente acha os ensinamentos de Jesus interessante, coerente, quando ele nos fala que a gente fica enxergando um cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos enxergar uma trave no nosso, né? Então, ou seja, quantos ensinos Jesus nos trouxe, e aí a doutrina vem clareando com Kardec, aí vem Chico Xavier, através da sua psicografia, Emmanuel trazendo grandes ensinos, que o Alan leu um trecho aqui, André Luiz, José de Menezes, tantos espíritos trazendo ensino moral, explicando os ensinos de Jesus para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. E que nós precisamos, ainda dentro da nossa imperfeição, pelo menos nos esforçarmos para fugir de ser espírita imperfeito. Porque o espírita cristão, ele não é perfeito. Nós precisamos nos esforçarmos a sermos os espíritas cristãos, onde nós estamos convencidos de que a nossa existência aqui na Terra é uma oportunidade de evolução. E eu vou valorizar essa oportunidade, valorizar os meus momentos, o meu dia a dia na convivência com as pessoas que estão à nossa volta. Quando Jesus fala, se nós tivermos uma oferenda para levar no altar, mas estivermos no nosso coração, na nossa mente, um inimigo, alguém que a gente ainda tem desavenças, Jesus nos recomenda, larga essa oferenda e vá depressa reconciliar com o seu inimigo enquanto é tempo. Fazer do inimigo um amigo. E muitas das vezes esse inimigo que nós trouxemos de outras encarnações estão convivendo conosco muito próximo. Muitas vezes dentro do nosso lar, mas muitas vezes dentro da casa espírita. E aí eu estou perdendo a oportunidade criticando um espírita imperfeito, um espírita experimentador, pois às vezes ali é a oportunidade que eu estou tendo com ele de reparar e seguir com ele. Eu não estou falando aqui que ele é o errado ou que eu sou o errado.
mas é a oportunidade de estarmos juntos, de reparar, ou seja, de perdoar, de conversar, ou alguma coisa não está indo bem na nossa relação, na nossa convivência. Eu preciso aprender a respeitar, e vai ser através do diálogo, conversando, entendendo, porque a falta de comunicação, ou a má comunicação, muitas vezes é a que tem levado nós às dificuldades dos milindres, às dificuldades da falta de relacionamento dentro do nosso convívio, no lar, no trabalho, na casa espírita. E eu estou falando um pouco de casa espírita, que quando nós falamos de variedade de espírita, né, é na casa espírita que nós estamos convivendo, né? Então, que seria bom a gente aproveitar essa pérola, né, que está fazendo 160 anos entre nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, de ser aquele livro que a gente estuda, mas aquele estudo com a vontade de vivenciar cada detalhe, porque ele nos chama para sermos esse espírito verdadeiro da transformação moral, mas é transformar a nós mesmos. A gente não veio para transformar o mundo, as pessoas, e não tornar ninguém espírita, e nem para tornar espírita experimentador, espírita imperfeito e espírita cristão, não. Nós viemos para nos tornarmos espíritos cristãos. Que nós atentemos a isso e aproveitemos a oportunidade, nos esforçando a cada dia. Porque se nós, com esse esforço, domar as nossas más inclinações e começarmos a seguir essa orientação dos espíritas cristãos que o Kardec nos mostra, nós já estamos aproveitando a nossa encarnação. Às vezes parece até um pouco de demagogia, né? Quando se fala nessas questões, porque exatamente como André Luiz fala, né? Viver é fácil, difícil é conviver. E numa casa espírita é exatamente o que se estabelece uma vida de relação, dentro da casa espírita, como no lar, como no trabalho. A gente fala que parece às vezes demagogia, esses comentários, essas colocações, mas porque são reflexões que a doutrina oferece de trabalhar. Mas está sempre falando de olhar para si, de isso, de aquilo. Antes de iniciarmos aqui, né, o nosso estudo, eu perguntava para o Nereu sobre um amigo nosso de Belo Horizonte, que é o Kemper. Falava sobre esses detalhes, né? Que tem muito disso. Fala, né? Mas a doutrina espírita é exatamente no exemplo que ele colocou de um copo, né? Nós somos um copo, a doutrina espírita a água, que todo dia vai pingando um pouquinho até que ela transborda. Quando ela transborda, ela molha o copo por fora. E essa é a nossa condição. Hoje a gente vai tentando mudar esse comportamento de experimentador e de imperfeito, né? E para buscar esse comportamento de espírita cristão. A gente vai tentando com muita luta e com muita dificuldade deixar de observar, de julgar, né? Não observar, mas de julgar, de condenar o comportamento dos outros, para tentar ver aquilo que nós precisamos melhorar. Porque apesar de nós, né, e a espiritualidade amiga categorizar para nós, colocar para nós como o Cristo, né, o Espírito perfeito que pisou sobre a terra, mas nós não ouvimos esse apontamento da boca dele, ou não temos notícia de que ele teria dito isso para nós: eu sou perfeito. Ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Com muita segurança traçou para nós um roteiro, com muita segurança e energia mostrou para nós que nós precisávamos seguir os seus ensinos, né? É a atitude dos espíritos lúcidos, esclarecidos, que caminharam e caminham junto conosco aqui. Nós não vemos Chico Xavier falar que os seus ensinamentos, que o seu comportamento, que a sua atitude de exemplo, é isso, aquilo, que nós devemos fazer o que ele fazia, um comportamento de extrema humildade, é o que caracteriza os valores, né, de um espírito realmente trabalhado no bem. Ele vê que ele precisa sempre melhorar em alguma coisa, e nós não, nós estamos enxergando aquilo que nós supostamente melhoramos um pouquinho. É uma divergência, né? Um contrassenso às vezes, o comportamento, a nossa atitude.
no capítulo aqui, no item anterior aqui aos bons espíritas, né? Kardec colocou para nós o homem de bem, e aí ele faz, né? Ele coloca ali todos os valores, ou a gente vai fazer a leitura do finalzinho do item, né? As virtudes, o comportamento nobre de um homem de bem. Aí no finalzinho do item ele fala assim para nós, ó, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então quer dizer que além dos valores que nós já conhecemos aqui hoje, nós temos outros ainda a conquistar. O Cristo falou: o Pai trabalha, né? E eu trabalho até hoje. Eu trabalho e o Pai trabalha até hoje também. Então é sempre progredir, trabalhar e caminhar sempre. Essa é as diretrizes que nós temos hoje. Só queria fazer uma observação dele. Eu fiz um comentário a respeito das casas espíritas, né, no grupo, né? A gente vai lembrar do Educandado da Luz, ele até nos fala isso, o irmão X e Chico Xavier, nos relata a questão até de uma senhora que queria montar um grupo perfeito, mas a condição dela, né? Um grupo onde não existia egoísmo, havia aquele companheirismo, que todos se entendessem, havia aquela compreensão. E no final ela faz a pergunta ao médium lá que estava na reunião, se existia um grupo da maneira como ela queria, um grupo perfeito. E ele relata, né, existe o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, mas que é um nosso guia, um modelo, né, nos informa Kardec, como nossos irmãos também já comentou, né, da qual nós devemos seguir o seu exemplo, né, trabalharmos as nossas imperfeições, vivenciarmos aquilo que ele nos ensinou, né, é um passo para estarmos caminhando para essa perfeição, né, nos tornarmos, né, os espíritas cristãos. Até também aqui buscando uma mensagem de Chico Xavier no livro Mandato de Amor, Autores Diversos, na segunda parte, é uma mensagem aos espíritas. É um verso de Casimiro Cunha, onde ele fala: se queres viver à luz do espiritismo cristão, guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade, unindo a ciência e a fé nas lutas da humanidade. Imita o seu sacrifício nas oficinas da luz, praticando o ensinamento do Evangelho de Jesus. Suporta a calúnia ou o apodo, o ridículo, o tormento, sem fugir à tua fé nos dias do sofrimento. Lembra o discípulo e o mestre, nosso mestre e salvador, e farás do teu caminho um sacerdócio de amor. Não há outro atalho, né, senão a não ser outro caminho, a não ser seguindo os seus exemplos, né, ou fazendo, né, com tudo aquilo, né, que ele fez, nos mostrou, né, com tanto amor aqui na Terra. Muito bom. O nosso tempo é este mesmo? Isso mesmo. Horário, né? Porque os nossos irmãos que estão acompanhando aí não podem se cansar de nós, não. Agradecer o convite feito, né, pela casa, pelos amigos aqui de Conceição das Alagoas, agradecer esses jovens que chegaram aqui para transmitir essa reunião e que depois também vai ficar no canal do YouTube. É muito importante a participação de todos para um evento acontecer. Então a gente vê logo aí que o trabalho de equipe é sempre aquele no que o Cristo destacou para nós. Nem ele quis trabalhar isolado, sozinho, né? Chamou os apóstolos para o trabalho. Então, vamos à nossa prece.
Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais esta oportunidade. Agradecer a Kardec, a Chico Xavier, pelo trabalho que desempenharam na codificação kardeciana, no trabalho de mandato mediúnico, onde pôde deixar para nós mais de 400 obras, Chico Xavier, dando-nos direcionamento com diversos assuntos, ou poderíamos dizer, qualquer assunto que buscarmos, nós vamos encontrar na obra de Chico Xavier, conjugada com a obra kardeciana, que nós também encontramos os assuntos, que são todos eles buscando nos ensinos de Jesus o meio, a maneira de nos demonstrarmos para entendermos melhor o que o Cristo veio nos oferecer. E que nós possamos, Senhor Jesus, com o amparo do nosso anjo da guarda, dos espíritos amigos, buscar absorver esses ensinamentos e principalmente nos esforçarmos a vivenciá-los no nosso dia a dia, na convivência com aqueles que estão à nossa volta. Não percamos a oportunidade dentro dos nossos lares, dentro do nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, amigos, parentes. E como a lição nos mostrou hoje, aprendermos também na convivência com os nossos irmãos espíritas a melhor maneira de vivenciar os ensinos de Jesus, nos colocando como servos do Cristo. Que a sua luz envolva cada um de nós, os nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que levarmos o pensamento, estejam encarnados ou desencarnados. Que o Senhor os favoreça com essas vibrações de luz. Que assim seja.